Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Santos de Fábio Carille vence um Corinthians bagunçado, sem técnico, sem alma e cheio de problemas. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, dando uma satisfação para vocês, eu comentei o jogo do São Paulo aqui no Morumbi, vitória por 3-0 sobre o Água Santa pela Rádio Band News FM, por isso que eu só estou conseguindo fazer esse conteúdo agora. Eu assisti o jogo, eu já estava aqui no estádio e estou aqui para comentar esse jogo para vocês e por isso o cenário está um pouquinho diferente. Gente, olhando o jogo entre Santos e Corinthians, eu ficava me perguntando qual time mesmo vai disputar uma Série B em 2024? É que a gente sabe a resposta, né? A gente sabe que é o Santos. Mas se você olhar o jogo, você fica na dúvida. E mais do que isso, eu não acho que isso vai acontecer, mas o Corinthians está correndo o risco de disputar a Série B ou a Série A2 do Paulista no ano que vem. Gente, esse risco existe. O Corinthians só tem uma campanha melhor que a do Santo André. Só que isso não significa muita coisa porque dois são rebaixados. Então, nesse momento, o Corinthians estaria sendo rebaixado. O Corinthians tem 5 derrotas em 6 jogos. 5 consecutivas. É o pior início de temporada desde 2007. Vocês lembram o que aconteceu em 2007, né? É um início tenebroso, horroroso, assustador. E quando eu vi Santos e Corinthians jogarem, eu fiquei me perguntando qual time vai jogar a Série B. Qual time é de Série B? Como o Ranieri quis provocar ao sair de campo, fazendo o símbolo A para a torcida. Olha, eu sou um admirador já do Ranieri, nesse pouco tempo que ele está jogando no Corinthians, mas que desconexão com a realidade, né? Não faz nenhum sentido esse tipo de provocação de um time que está podendo disputar a 2ª divisão do campeonato estadual. Não fez sentido essa provocação do Ranieri. Mas vamos para o jogo, porque o primeiro tempo foi um amasso do Santos. O Santos não venceu por 3-0 no primeiro tempo porque faltou competência, faltou definir a última bola ali, porque criou para isso. E o Corinthians, um jogo bizonho, horroroso, péssimo, com muitos problemas. Tem um pênalti, é verdade, que não foi marcado pela arbitragem, logo a 3 minutos. Poderia mudar o cenário do jogo? Não sei, mas é um prejuízo, isso a gente precisa falar. O Maicon realmente é atingido, acho que pelo João Schmidt, inclusive, né? Quando ele vai dominar a bola de costas, né? O jogador tenta chegar na bola, o Maicon chega na bola antes, ele chuta o Maicon na frente do juiz. E tem VAR o jogo, né? Ou seja, uma revisão poderia acontecer. O Flávio Rodrigues de Souza está no campo, não marca o pênalti, mas o pênalti existiu. Aí o Santos, que já estava ocupando o campo ofensivo, que já estava criando, o Otero estava bagunçando bastante, e aí teve na cabeça do João Schmidt um dos destaques do jogo, se não o maior, porque ele tem se tornado, né, um jogadoraço nesse Santos, que também foi construído de uma hora para outra e que hoje está muito mais consistente do que o Corinthians, dá para ver. É um jogador que marca, arma o jogo e ainda chega na área para cabecear. Um levantamento para a área em que a defesa do Corinthians ficou olhando e ele, no meio dos zagueiros, conseguiu de cabeça vencer o goleiro Cássio. Bola defensável, será? Para o Cássio, talvez, que completou 700 jogos à frente do time. Para o Cássio, que a gente conhece, talvez seja defensável, mas assim, como que eu vou responsabilizar o Cássio de uma bola a queima-roupa em que o jogador sobe sozinho no meio da defesa? Os problemas, eles são generalizados no Corinthians. Você tem um ataque inoperante, você tem um meio que não funciona, você tem uma defesa que falha demais, você tem jogadores que, assim, o Hugo, muito burocrático. Eu não vou determinar a passagem do Hugo pelo Corinthians por esse jogo e muito menos a do Maicon, que a gente sabe o jogador que ele se tornou quando surgiu. E não à toa foi vendido para a Europa. Mas assim, tá difícil. Ele tá afundando tecnicamente como todo o time. E esse é o grande problema. Quando você tá numa fase ruim, vários jogadores acabam diminuindo o seu nível. E vale para os que recém chegaram. Cara, se a gente olhar lances do Matias Rojas no Racing, a gente fica de queixo caído. Aí você tem o Yuri Alberto, que já mostrou qualidade no próprio Corinthians e que não consegue jogar. Aí você tem o Pedro Raul, que chegou ontem, virou titular e não toca na bola porque o sistema não funciona. Aí você tem o Maicon com todos esses problemas, que se tornou um cara completamente inoperante, comprometedor. Aí você tem um Fagner que nem de longe nem de perto lembra aquele Fagner que já fora. O Félix Torres, que até mostra um potencial em termos de gestos técnicos, mas
acaba falhando também porque o time não ajuda. O Caetano, que virou solução de uma hora para outra com a saída do Veríssimo, que é outro problema. O Garro, que teve que jogar como titular depois de quase mais de 2 meses sem entrar em campo. E olha, até que mostrou qualidade. Mostrou que vai ser titular com o pé nas costas, porque participou, buscou o jogo, tentou, sabe? Você via que ele estava envolvido com a partida, estava com muito gás e nem foi substituído, para ter uma ideia. Jogou 90 minutos. Mas é um jogador que ficou 1 mês para poder entrar em campo. O Gustavo Henrique, que foi contratado até agora, não conseguiu jogar. São muitos problemas, cara. Impressionante. A fase é terrível. E aí dentro de campo a coisa não funciona. O segundo tempo até melhorou um pouquinho, mas eu vou dizer uma coisa. Até o Corinthians melhorar com as trocas que o Thiago Kozlowski acabou fazendo, o Santos ainda poderia ter feito outros gols. O Nonato, que entra no segundo tempo, no chute do William Bigode, ele tenta dar um taquinho de letra e acaba dando de zagueiro, porque ele toca por cima, mas ali seria o segundo gol do Santos. O João Schmidt, o Aderlan pelo lado direito, tenta fazer um cruzamento, a bola vai no travessão, quase engana o Cássio, seria o segundo gol também, ou seria o terceiro, quarto, não sei mais como é que tá essa conta, mas o Santos poderia ter vencido por um placar muito mais elástico. Passa a sensação, pelo pênalti não marcado, para alguns, tá? Passa a sensação que pelo pênalti não marcado no Maicon no começo do jogo, ou que pela pressãozinha que o Corinthians fez nos minutos finais, de que o resultado poderia ter sido melhor para o Corinthians. Balela, gente. Balela. O Santos tirou o pé, o Santos baixou o ritmo. E aí o Corinthians meio que tentou no abafa, né, com a entrada do Rojas, do próprio Yuri Alberto, que tropeçou na bola de novo. Aí o Rojas, cobrou uma falta, meu Deus, né? E aí o João Paulo acabou fazendo uma defesa, depois tem um chute que o João Paulo vai buscar no canto também. Tá bom? Uau! É muito pouco, né, gente? É muito pouco. Você nota que não tem organização, não tem qualidade, não tem consistência, não tem nada. Eu acabei de assistir aqui o São Paulo jogar com reservas. Você vê o time. Você vê o Santos jogar, foi construído também às pressas do ano passado para cá. Você vê um time. Gente, o Gil fez um partidaço. O Gil e o Joaquim estão jogando muita bola no sistema defensivo do Santos. O João Schmidt está dono do meio campo. O Pituca, no primeiro tempo, então, mandou. São jogadores que hoje seriam titulares fácil no Corinthians. Alguns estavam no Corinthians, inclusive. Né? O Otero jogando bola. O Casares, uma rotaçãozinha abaixo, né? Muita qualidade técnica, mas meio desligado. O Gil na defesa, Felipe Jonathan, entre tantos jogadores que você olha e fala assim, caramba, o Corinthians não tem um jogador assim. Porque a reformulação, ela precisa ser feita, não dá para determinar, cravar que esses caras não vão jogar no Corinthians, e tem ali alguns bons valores, né? O próprio Félix Torres, como eu citei, o Rodrigo Garro, mas assim, caramba, do jeito que tá a coisa, eles acabam sendo puxados para baixo, e a coisa não acontece. Gente, o resultado prático disso, do que a gente viu, é um time que, como eu disse, está na lanterna do seu grupo. E não é que está na lanterna do seu grupo. Ele está com 3 pontos apenas, o Santo André tem 2, só que o Mirassol e a Inter de Limeira, que tem 3 e 4 pontos respectivamente, eles jogam nessa quinta-feira. Então eles podem se distanciar ainda mais. Eles podem ir a 7 e 9 pontos. 7 e 8 pontos. 7 e 8 pontos. Com isso, o Corinthians vai ficar bem longe da zona de classificação. Porque o Bragantino, que é o líder do grupo, tem 10 já, né? Inclusive venceu hoje. Então, assim, para classificar já tá difícil. Só que a meta já não é mais essa. A meta é ficar na elite do Paulistão. E aí pensar no restante da temporada, em termos de Brasileirão, Sul-Americana, sei lá. Mas, assim, classificação... A gente já está na metade da fase de grupos. O Corinthians já jogou 6 jogos. E ainda tem um clássico contra o Palmeiras, por exemplo, pela frente. Mas tudo bem, tem Portuguesa no domingo, tem Santo André, tem alguns outros adversários que, ok, dá para o Corinthians vencer. Mas como é que eu vou dizer isso? Se não ganhou do Ituano, do São Bernardo. Aliás, não é que não ganhou, perdeu. Perdeu para o Ituano, para o São Bernardo, para o São Paulo em casa, para o Novo Horizontino em casa. E tudo tomando baile, tá? Tomando baile. Perdeu para o Santos agora, que vai disputar a Série B. E o Corinthians não. E aí eu pergunto, qual time é de Série B? Olha, meus amigos, eu tô assustado. Porque o Santos montou um time para competir e conseguir a meta do ano. Qual é a meta do ano? É chegar nas quartas, semi do Paulista.
e o mais longe possível. Classificar já está ótimo e está praticamente conseguindo a classificação, o que já é superior em relação aos outros anos. Depois, subir, seja em primeiro, segundo, terceiro ou quarto na Série B. E pelo que a gente está vendo, vai conseguir, porque o Fábio Carille é resultadista. Ele vence os seus jogos por 1-0, mas ele vence. Ele monta um sistema defensivo que ele não leva gols. Ele faz um sistema mais burocrático, pragmático, que a coisa funciona. Ele vai cumprir a meta do ano. Vai, a tendência é essa. E aí você olha para o Corinthians e fala, será que pode afundar mais? Eu não achei que pudesse chegar em 5 derrotas consecutivas. Tudo bem, vai anunciar novo técnico, o Antônio Oliveira tá chegando aí e tal, mas vai dar jeito? Será que é só o técnico? Eu acho que o Mano realmente não estava bem. Até pelas declarações, perdeu o grupo, aquela coisa toda. Mas sabemos que não é só o técnico. Bom, tem jogador para chegar, o Igor Coronado, né, tem uma possibilidade muito grande, tem outros reforços que o Corinthians precisa contratar, porque o Palácio chegou, já lesionou, o Gustavo Henrique não consegue jogar, o Veríssimo foi embora, o Pedro Raul chega num dia, joga no outro, aí eles jogam juntos, né, ele e o Yuri Alberto, a coisa não funciona, depois ele tira o Pedro Raul para tentar funcionar com alguns pontas e tal, a coisa também não funciona. A situação é preocupante. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, eu conto muito com a sua audiência, seu like no vídeo é importante também, e eu volto na próxima. Tchau, pessoal!